viajar no paraíso. Com você, qualquer lugar é bom. Eu não vou correr perigo. Ver o sol descendo atrás do mar. Quando for de tardezinha e a lua avisando anoitecer. Delícia de trilha sonora com Youssef Lago e Chico Luiz. E olha, você está vendo, já está aqui conosco, ao meu lado, a nova defensora pública do Estado, Ildete Evangelista. O nome por si só já traz um peso. Imagina ser defensora pública do Estado. Defender pessoas no momento onde tudo se judicializa, existe um caminho quase que sem volta da judicialização da vida. E pessoas que estão desprovidas de ferramentas de se defender, ou que têm demandas de toda a ordem. Os desafios são inúmeros. Então, a vinda da doutora Ildete Leal Evangelista Nunes, nome completo da nossa defensora aqui, vai nos ensinar e nos dizer muito sobre os caminhos que a defensoria está percorrendo em todos os sentidos, concurso, estrutura, etc. Mas antes de eu apresentá-la melhor, eu queria que você visse um breve VT para entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Pode rodar. A nova defensora pública geral do Estado do Piauí, Francisca Ildete Leal Evangelista Nunes, tem à frente grandes desafios. A Defensoria Pública do Estado presta assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. Atualmente, são 105 defensores públicos para atender as 93 comarcas do Estado. Ajustar o orçamento e buscar adequar a estrutura ideal para o funcionamento do órgão estão como prioridades da nova defensora geral. Antes de falar exatamente sobre esse trabalho, eu queria falar um pouco da trajetória da defensoria Ildete Evangelista. Ela foi oficial de justiça avaliador do Tribunal Regional do Trabalho, na 21ª região, técnico do Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho também, procuradora da Escola Técnica Federal. Eu estou falando de aprovações em concurso público, tá? Delegada de Polícia do Estado, a gente não esquece também. Aprovação para o cargo de defensor público. Cursos nas mais diversas áreas, violência doméstica contra crianças e adolescentes, direito eleitoral, direito do trabalho, seminário de direito previdenciário, previdência social. Ela já atuou como advogada em causas na área penal, municipal, trabalhista, como delegada de polícia. Foi delegada do 1º Distrito de Campo Maior, delegada de proteção à criança e ao adolescente em Teresina, prevenção à repressão de entorpecentes, especializada em crimes contra a ordem tributária e econômica, delegada gerente da Polícia Metropolitana da cidade, Polícia Civil do Estado, nossa! E na Defensoria Pública, defensora pública nas comarcas de Inhuma, né? São Félix, Ipiranga do Piauí, Várzea Grande, Barras Altos, Alto Longar, Campo Maior, além de, na Defensoria, ser coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher também. Se a gente for falar do seu currículo inteiro, a gente vai ficar falando dele, mas a sua trajetória é muito interessante. Eu acho que é a sua trajetória que, como eu disse, a capacita para estar no lugar certo, na hora certa, nesse cargo da Defensoria como defensora pública do nosso Estado. Quais são os desafios, aqueles mais pulsantes, aquele que tira um pouco o seu sono? Bem-vindo ao Falando Nisso. Bem, obrigada. Você me deixa até sem palavras, encabulada, mas, assim, muitos desafios. Não só pela defensoria em si, ser uma instituição em ascensão. Dentre os principais, nós precisamos consolidar a nossa existência no sistema de justiça, né? Nós não temos a nossa autonomia, a nossa dotação orçamentária para que a gente possa se programar e, com essa programação, está vindo concurso tanto para o nosso quadro de defensores como o quadro de apoio. Nós temos uma emenda constitucional 80 que diz que teremos que ter um defensor em cada unidade jurisdicional até o ano de 2022. Qual é a nossa atual situação? Éramos, na época da minha posse, 105, agora 104, porque perdemos por aposentadoria compulsória. Estamos perdendo mais 2 porque passaram em concursos nos seus estados de origem, vão para a defensoria. Mais 2 por aposentadoria em breve. Então, vamos ficar sempre 100 fechado. Para o estado todo. Para o estado de 224 Isso. Existem algumas cidades que têm um adensamento populacional maior, Teresina, Parnaíba, Floriano, Pix, em que eu preciso concentrar um maior número de defensores.
né? Então, muitos desafios. E, como você disse, o que é a Defensoria? Nós temos a missão institucional de promover o acesso à justiça à população carente de forma integral e gratuita. E, para isso, deve ser feito com uma qualidade, com atendimento humanizado. Desde a pessoa que vai atrás de uma simples ação de alimentos, divórcio, a defesa de crimes bárbaros, como no júri, de crime de homicídio, você dá o devido processo legal, que ele pague pelo que ele fez, mas que ele tenha a defesa técnica adequada. E, para isso, contamos com defensores públicos vocacionados, pessoas compromissadas, mas que precisam de uma mínima estrutura para estar atuando, para estar desenvolvendo o seu mistério. Tem uma luz no fim do túnel em relação ao concurso? Temos sim. Quando você fala, é a pessoa certa no lugar exato, que seja assim. Mas eu venho de uma eleição, né, a Defensoria Pública, os próprios defensores escolhem o seu colega. Eu concorri com defensores que têm muito mais tempo na carreira do que eu, né? E os colegas escolhem, nós apresentamos propostas de gestão. Dentre essas escolhas, vai uma lista tríplice e o governador escolhe um nome. Dentre esse nome, eu me sinto à vontade porque já desempenhei um cargo na gestão do governador. Então, o vejo como sensível às demandas da Defensoria. Inclusive, o concurso. Quando eu saí da polícia, eu saí para a Defensoria, comecei uma carreira no interior, mas com toda essa sensibilidade do governador de estar fortalecendo, valorizando, porque entende a necessidade da presença da Defensoria nas comarcas do interior. Quando chegou, eu preciso de uma ação de alimento, eu preciso de um benefício previdenciário, medicamento, eu queria até, tratamentos. aproveitando esse gancho, essa deixa, e saber o seguinte, qual é o perfil hoje de quem procura a Defensoria Pública do Estado e o perfil também das demandas? Nós estabelecemos um perfil socioeconômico das pessoas que ganham até 3 salários mínimos, a renda familiar. Então, essas pessoas que têm alguma demanda, seja ela que vá de alimento, acesso a medicamento, previdenciário, relações de consumo, hoje muito em voga, seja questões de violência doméstica, seja questão de idoso. Então, nós temos uma demanda e um núcleo específico. Tendo esse problema, quero registrar o meu filho, o pai se recusa a fazer, vamos estar recebendo. Estamos tentando evitar a judicialização. É uma das novas propostas do novo Código de Processo Civil que vai vigorar ano que vem, a mediação. E, na mediação, a Defensoria tem um papel importantíssimo. Então, nós estamos querendo fomentar essa mediação e conciliação para evitar a judicialização. Você tem dúvida, você acha que ele é o pai. Vamos tentar fazer um acordo. Faz-se um exame de DNA, chama-se as partes, tenta abrir, se as partes concordam, ali você já tenta fazer um acordo por reconhecimento espontâneo da paternidade, registra-se a criança e um acordo para alimento. Só leva a justiça para homologar. Em caso, se ele deixar de pagar o alimento, você tem um título executivo para estar demandando para que ele seja compelido, sob pena de prisão, a pagar os alimentos. Então, são esses desafios de estar tentando desjudicializar as demandas e fazer com que a Defensoria esteja presente para coibir abusos. Seja no sistema carcerário, seja a simples presença de um defensor na comarca faz toda a diferença. Sair do gabinete e esclarecer os direitos da população, fazer com que possamos ser instrumentos de garantia de cidadania e promoção de direitos humanos. Como é que é estar à frente de um cargo que nós temos, que é deficitário no sentido de estrutura, né? Já que a gente vai ter, com essas mudanças todas, a aposentadoria e tal, 100 para 224 municípios, e a gente saber que tem uma demanda enorme vinda da população. Quer dizer, dá uma sensação, qual é o sentimento em relação a isso? É de frustração, é de ganhar mais força, porque é uma responsabilidade enorme. Eu não dormiria. Verdade. Às vezes a sensação é de estar enxugando gelo. De estar enxugando gelo, lençol curto, porque você tem que tomar decisões de gestão. Eu mando o defensor fazer um júri em corrente ou ele vai para uma audiência previdenciária? Você tem que escolher entre prioridades. Isso. E como a gente faz isso? Nós temos, inclusive, é o meu órgão de atuação. Antes eu estava na Defensoria Itinerante, onde não temos defensor titular e nenhum defensor substituindo, porque os colegas ainda têm a sua titular, ainda substituem em outras comarcas. Nós temos a Defensoria Itinerante. A itinerante, nós tentamos nos programar determinados dias, avisamos ao magistrado, avisamos a população através de rádio que vamos estar lá
E é um paliativo? É, porque o ideal seria a presença do defensor. Mas, quando não tem, nós tentamos, uma vez por semana, ir a determinada cidade, fazemos atendimento, recebemos os históricos, fazemos as audiências, e assim como forma paliativa de estar amenizando. Porque eu sei que aquele preso, ele vai continuar preso se não tiver o devido processo legal, ou vai ser solto sem a sentença. Então, há necessidade de que tenha audiência, que venha uma sentença, se ela é justa ou não, e que se recorra, mas que tenha um início, um meio e um fim. Né? Você sabe que tem aquela senhora que já chegou na idade, que vai precisar do benefício previdenciário, que lhe foi negado administrativamente, que só demandando é que o INSS vai estar avaliando, vamos estar vendo as condições dela, e que essas pessoas estão precisando, e que é a tua instituição que tem essa missão institucional de fazer com que esse acesso à justiça aconteça. Estamos contando com a acessibilidade dos nossos governantes, brigando pela efetivação da nossa autonomia, para que, uma vez planejarmos, eu tenho condição de crescer como? Vou chamar tantos defensores, vamos ter o nosso quadro de apoio, que não temos. Os nossos servidores hoje ou são terceirizados, ou cedidos por órgãos públicos. Então, nós precisamos, eu saio para a audiência, eu sei que vai ter alguém que vai receber, que vai pegar os documentos, que vai estar agilizando. Porque é um processo, ele acontece em várias instâncias, inclusive. Isso. E é lá no interior, com essa estrutura mínima, básica. Em algumas comarcas, nós funcionamos dentro dos fóruns. Quando os fóruns fecham, os defensores não têm aonde atuar. Se for feriado lá, mesmo com a nossa autonomia, não tem onde o defensor trabalhar. Então, e a defensoria, ela não atua só na área penal, né? Tem a questão da previdência, regularização fundiária, direitos humanos, violência contra a mulher. Criança e adolescente, maus tratos, enfim, registros públicos, até em suprimento de óbito. As pessoas esquecem, às vezes, comovidos pela dor da perda de um ente querido, que tem um prazo de 15 dias para registrar um óbito. Se passar dessa data, você já vai precisar entrar com ação de suprimento de óbito. Vamos lá, o registro público tem que demandar para se lavrar um simples assento de óbito. Há quanto tempo existe a defensoria? A defensoria, ela é de 1963, mas ela veio se fortalecer com a Constituição de 88. Antes existiam os advogados de ofício. Né? Ela não precisava ser revista? A tecnologia não poderia ser uma aliada nesse sentido? Ou não poderia funcionar de uma forma diferente para atender melhor, mais rápido? Tentamos, mas quando você você chega, você quer alimentos gravídicos, né? Você teve uma relação, você está grávida, até a criança nasceu, você tem direito a esses alimentos gravídicos. Mas, para que você possa entender, tem uma pessoa que não quer pagar esses alimentos, você precisa conversar, saber a situação, o que você vai colocar na petição, a exposição fática, e não só a fundamentação. E a tecnologia não te dá isso. Ela te dá o suporte para você fazer o acompanhamento depois. Saber onde está, quem foi distribuído, o trâmite do processo. Mas esse contato defensor-assistido na defesa, você vai fazer a defesa de um preso em determinada circunstância. Você não só pode conhecer o processo na audiência para fazer alegações finais, entender o que aconteceu, fazer pergunta. Você tem um direito é direito dele ter uma entrevista reservada com o seu defensor. Assim como é direito do defensor saber o que está acontecendo para que ele possa fazer a melhor defesa técnica no processo. Quem tem melhor estrutura de defensoria pública do Brasil? A União, a Defensoria Pública da União. E alguns estados que já conseguiram autonomia administrativa e financeira têm se sobressaído. Atualmente, o Tocantins, que foi um dos últimos estados que se criou, é a defensoria top de linha. E foi o último a ser criado. Tanto que a magistratura e o Ministério Público invocam a simetria com a Defensoria Pública para a consolidação de determinados direitos. O que eles fizeram que a gente não consegue fazer? Essa é a chave. Preciso conversar bastante com o Defensor Público Geral do Tocantins para encontrar este caminho. Você já marcou uma hora com ele? Nós temos o CONDEG, que se chama o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Geral. Então, nesse, eu já vou procurar uma cadeira bem perto do Defensor Público do Tocantins para ter uma conversa. E o Maranhão também, o nosso vizinho aqui, conseguiu consolidar várias conquistas e vem avançando bastante. Eu creio que é um biênio que eu vou pretendo ficar, de muito desafio, mas estou com muita força de vontade de trabalhar, tenho uma equipe muito boa ajudando. Todos os colegas, podemos ser poucos, mas assim, temos muitos defensores vocacionados e dispostos a trabalhar e a fazer um serviço com qualidade para os nossos assistidos. A conciliação seria um grande aliado
da defensoria, né? Do jeito que tem a defensoria itinerante, talvez a justiça itinerante também, porque eu fico imaginando, eu sempre digo nas minhas palestras em escolas, não fique achando que o Estado, o governo, o município, os órgãos públicos vão resolver as suas questões. Tente resolver. Então, assim, a conciliação, e eu não estou falando de justiça com as próprias mãos, eu estou falando de se ter um comportamento de conciliatório mesmo, no sentido de não levar as vias de fato, porque se você depende disso, a fila é enorme, doutora Ildete. E é exatamente isso. As pessoas já chegam com um caráter bélico. E eu digo, eu tenho dito para eu quero deixar o meu legado, e o meu legado vai ser um núcleo de conciliação e mediação. Estamos até propondo a mudança do nome do núcleo, né? Nomeamos a doutora Débora lá, que está super empolgada. Será núcleo de solução consensual de conflitos e cidadania. Do que a lei funciona mais rápido, que não tem muito que se discutir, por exemplo, nessa área. Nas prisões civis? Sim. Na defensoria, por exemplo, que os processos são mais rápidos, porque, tipo, é óbvio que foi cometido um crime, é óbvio que a lei não foi cumprida. Então, que se agiliza mais rápido. Existe esse perfil? Não, infelizmente não. Quando você entra com a execução de alimento, o devedor ele é citado, tem um prazo de 3 dias para justificar o inadimplemento, por que não pagou, se tem ou não condição de pagar, ou para provar que pagou. Esses 3 dias são multiplicados e vai atualizando o ZEP. A Defensoria Pública, ela ganha mais ou perde as causas? Em termos de alimentos civil, no geral, porque, por exemplo, se eu vou para um processo e eu tenho um defensor público, no Brasil a gente imagina que o público, que não é o caso, eu tenho certeza absoluta que os nossos defensores são qualificados, é bom fazer esse registro. Se você tem um defensor público, não pode pagar um advogado, então as suas chances de perder são maiores. Não, aqui no Piauí não. E eu fico com muita vontade para dizer isso. Pode conversar com qualquer magistrado e membros do Ministério Público, né? Eles sabem que podem contar com profissionais capacitados, concursados na Defensoria Pública. Então, nós não temos esse termômetro de perde e ganha. Mesmo nós cansados, né, pelo volume de trabalho. Cansados. Nós queremos a satisfação do nosso assistido. Se tiver que ser feito um acordo, esse acordo é razoável, está contente, se não, vamos brigar pelos direitos dos nossos assistidos. Se tiver que recorrer, vamos recorrer e irmos até as últimas instâncias. Mas para que a justiça seja feita, nós somos instrumentos de acesso à justiça. Não podemos nos cansar, eu costumo dizer, nós somos as últimas esperanças dos ninguém, exatamente dessas pessoas que não têm como pagar um advogado para ir até o fim nas suas causas. Somos nós, pagos pelo Estado, que não podemos exercer a advocacia privada fora das nossas atribuições institucionais, que temos essa obrigação de prestar com qualidade esse serviço. Alguém, quando vai fazer um concurso para a defensoria, ele sabe exatamente o que vai encontrar. Isso, mas é por isso que é vocação. São absolutamente talentosas e são pessoas dedicadas, né? Porque sabe qual é o perfil do que vai encontrar pela frente, né? E esses colegas que nós estamos perdendo, falo perdendo porque estão voltando para os estados de origem, estão indo para outras defensorias e muito bem colocados nessas provas em outros estados. Hoje, o concurso para a Defensoria Pública, até com prova oral... Quanto ganha um defensor público? Depende da categoria. Em média? A inicial está com 18 e temos a categoria especial, que termina com 21, 23. Ganha bem um defensor público. Razoável, mas em simetria com as outras carreiras jurídicas, porque isso precisa ter. Senão eu perco dos meus quadros para o Ministério Público, para a magistratura, para a Procuradoria do Estado. Que não é o que tem vão querer, acontecido. Exatamente. Não vão querer ficar na carreira se a carreira não for valorizada. Você pode advogar. Se você for fazer um júri, você contrata a pessoa o valor do júri, que pode ser 2 ou 3 vezes o salário do defensor público. O defensor público ele fica impedido de atuar em outra área. Eu não estou falando se ele está num processo, é claro que ele está impedido, ele está como defensor público. Mas sendo defensor, ele fica exclusivo da defensoria ou ele pode ter, por exemplo, ser advogado e trabalhar na defensoria? Não, o defensor público só pode exercer suas atribuições institucionais, ele não pode advogar. Temos alguns colegas que são antes da Constituição de 88, que ingressaram com algumas ações na Justiça, tem algumas decisões judiciais, mas a própria Constituição Federal veda o exercício da advocacia privada para o defensor público, só institucional. Não vai ser por falta de experiência que ela vai desempenhar tão bem o trabalho como defensora pública do Estado. Fôlego, eu espero que você tenha.
Experiência você tem. Espero Obrigada. que você tenha fôlego. Vamos tentar, mas precisamos da colaboração de todos, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada também pela Defensora Pública do Estado. Bem-vinda ao nosso programa. Deixa eu dizer para o pessoal de casa, olha, a 7ª edição do Salão Mediplan de Humor, já que a gente está falando de humor, as inscrições já estão abertas, o tema é inveja. Tá? São R$12.000 que serão distribuídos aos vencedores. Você de outro estado, de outro país, pode e deve enviar o seu trabalho inédito para a Coelho Rodrigues 1921 Centro, CEP é o 64.080. Ou então, se você quiser saber mais detalhes do endereço, anotar tudo direito, você pode acessar o mediplan.com.br. Lá tem todas as informações, é sensacional esse Salão Mediplan de Humor. Já é a 7ª edição, viu? Muito legal. Deixa eu aproveitar para dizer para vocês sobre os livros da Anchieta. Primeiro dizer que a Luísa Trigo está esses dias aí, né, lançando lá na Anchieta, meus 15 anos, né? Muito legal a Luísa Trigo na Anchieta. E dizer também, a ideia da Anchieta é trazer escritores nacionais, pelo menos uma vez por mês. Esse aqui, o Edis Milaré, Direito do Ambiente. É muito legal, gente. Ele também lançou o livro na Anchieta e é um livro sensacional que a gente gostaria de recomendar para vocês. Tem também o Manual de Economia, né? Que é um outro lançamento nessa área de livros técnicos, livros científicos. A gente resolveu mostrar essa semana para você ter ideia de que na Anchieta você encontra realmente tudo, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial com os meninos, o Youssef Lago e o Chico Luiz, e já eu estou de volta falando sobre os escorregões do português, que não são poucos não, viu? Essa entrevista vai ser boa. A Mauri está cheio de dúvidas. Na verdade, eu sou um expert no assunto. Até já, vamos lá, meninos. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Devoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Noutro plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro.